Olá, meu, meu nome é Alexia e hoje eu vou falar sobre as patologias articulares. O sistema articular ele tem como função unir os ossos do corpo humano. Ele é um sistema que nos permite uma maior mobilidade e funcionalidade. Apesar de toda a importância que esse sistema tem sobre nós, nem sempre as nossas articulações estarão em um bom estado para a correta movimentação dos nossos ossos. E esse trabalho tem como objetivo estudar as principais doenças que afetam as articulações e a patologia de cada uma, que faz com que a gente fique restrito a certas locomoções. A patologia, ela é a ciência que estuda as alterações biológicas anormais das células que causam as doenças. A primeira que nós vamos falar, que eu vou falar hoje, é sobre a artrite reumatoide. A artrite, ela é uma alteração inflamatória que acomete as articulações. É uma doença crônica e sistêmica. O sistema imunológico que protege o nosso organismo de vírus e bactérias também ataca os tecidos do corpo, exclusivamente a membrana sinovial, que reverte as articulações. Quando acontece esse ataque, resulta na inflamação das articulações e, como consequência, causa um inchaço, a dor e a rigidez. Essa doença ela pode ocorrer em articulações como os joelhos, tornozelos, ombros e cotovelos. As doenças, agora eu vou falar sobre as doenças articulares degenerativas, artrose ou osteoartrite. A artrose, do grego artros, articulação, e do latim desgaste, o ose. É um problema degenerativo que acomete a cartilagem das articulações. A artrite acontece porque os condrócitos, células formadoras do tecido cartilaginoso, não se regeneram. Então, quando a cartilagem é desgastada com o tempo ou por peso excessivo, não há reserva para reparar a cartilagem. Existem dois tipos de artrose, a primária e a secundária. A primária acontece devido ao uso exagerado da articulação e também pelo envelhecimento do indivíduo. Esse uso repetitivo das articulações desgasta a cartilagem, que traz como consequência dores nas articulações e inchaço. Conforme o tempo vai passando, o líquido e a membrana que recobre o líquido sinovial se degenera. Em casos muito avançados, a cartilagem deixa de existir, provocando assim um atrito direto entre os ossos e uma limitada movimentação das articulações. Um exemplo que a gente pode citar dessa artrose primária é a condromalácia patelar. A artrose secundária acontece em consequência de alguma doença ou de alguma condições que a pessoa venha a ter. Entre os problemas que podem resultar na artrose estão a obesidade, cirurgia de estrutura articular e articulações anormais no nascimento. Agora, vamos falar sobre a gota. A gota, ela é uma doença caracterizada pela elevação de ácido úrico no sangue e pela ineficiência na eliminação da substância pelo organismo, o que leva a um depósito de cristais de monourato de sódio nas articulações. Existem formas agudas e crônicas. As formas agudas surgem como crises súbitas de artrite, enquanto as formas crônicas resultam na deposição de agregados de cristais dentro e em torno das articulações, com progressiva destruição articular. A gota é mais frequente em homens e tem início entre os 40 e 60 anos. Nas mulheres, a crise de gota é mais frequente na meia-idade, sobretudo em mulheres a fazer tratamentos com diuréticos e ou com consumo excessivo de álcool. Aumenta o risco de gota em pessoas com obesidade, hipertensão arterial, insuficiência renal e hipertrigliceridemia. A articulação do pé, por ser naturalmente desprotegida, é geralmente a primeira a ser atingida pela gota. A dor é aguda e súbita e a região onde a crise acontece fica vermelha e muito inchada. Os sintomas da primeira manifestação da doença duram entre 3 e 4 dias. Agora sobre a condrocalcinose ou pseudogota. A condrocalcinose ou pseudogota se deve à presença de sais de cálcio nas articulações, causando dores e alterações funcionais. Os principais sais são o pirofosfato de cálcio, a hidroxipatita, o fosfato de
octacálcico e o fosfato de tricálcico. O termo pseudogota refere-se à sinovite aguda ou crônica, associada aos cristais de hidrato pirofosfato de cálcio no líquido sinovial. Já a condrocalcinose é o termo usado para definir a calcificação de cartilagem articular observada nos raios-x. As articulações mais acometidas são os joelhos, né, com 25%, a síntese púbica, 15%, e o punho, com 19%. A pseudogota pode se apresentar de diversas formas, com manifestações articulares que sugerem outras doenças. Pseudogota. Esta forma ocorre em aproximadamente 25% dos casos, apresentando comprometimento inflamatório agudo de uma ou mais articulações nas crises. O joelho é a articulação mais comumente envolvida, seguida pelo punho, tornozelo, cotovelo, ombro e coxofemoral. Pseudo-osteoartrite. Nessa apresentação, o comprometimento tem início lento e gradativo, afetando o maior número de articulações. Aproximadamente 30% dos pacientes evoluem com esta forma, sendo uma das principais causas de osteoartrite secundária. A pseudoartrite reumatoide, em 5% dos casos, as manifestações articulares ocorrem com distribuição difusa e simétrica, embora com baixo grau de inflamação. Pseudoartropatia neuropática. Alguns pacientes apresentam um quadro monoarticular destrutivo grave, comumente observado nas articulações neuropáticas, embora não tenha anormalidades neurológicas. Forma assintomática. Só existem achados radiológicos. Agora sobre a disfunção temporomandibular. A disfunção temporomandibular é um distúrbio que acometem as articulações temporomandibulares. A ATM. A ATM é uma das articulações mais ativas do corpo humano, que possui grande amplitude de movimento. Ações essenciais como falar, comer e deglutir são de sua responsabilidade. É uma articulação sinovial que apresenta um disco fibroso em seu interior, estabilizada pelos ligamentos e músculos da mastigação. Quando todos os elementos associados à ATM funcionam harmonicamente, a articulação opera sem problemas. Mas se algum deles sai da normalidade em função de vários fatores como estresse, trauma e outras alterações como descoordenação muscular, deslocamento de seu disco, degeneração óssea da articulação, entre outros, surge a DTM. A sua etiologia é multifatorial, incluindo a oclusão bucal, disfunções de articulação, fatores neuromusculares e psicogênicos, entre outros. Segundo estudos estatísticos, 45% dos casos são de origem muscular, e dentro deles 70% afetam as mulheres. Entretanto, os outros casos têm a origem na articulação ou mista. Tem maior prevalência a partir dos 30 anos, porém às vezes se manifesta já na adolescência. Entre os sinais mais comuns em pessoas com essa disfunção está a dor na redondeza da orelha, que pode se espalhar para os dentes, mandíbula, cabeça e pescoço. Também a dor existe no maxilar ao mastigar e bocejar, estálidos ao abrir a boca e, em alguns casos, o hábito de ranger ou apertar os dentes. Agora, sobre a bursite. A bursite é a inflamação da bursa, que é uma pequena bolsa contendo líquido que envolve as articulações e funciona como amortecedor entre ossos, tendões e tecidos musculares. A bursite ocorre principalmente nos ombros, cotovelos e joelhos. Entre as causas mais comuns da bursite está o uso excessivo das articulações, lesões por esforço, traumatismos, infecções e movimentos repetitivos. Entre os sinais que aparecem essa dor, e edema e até restrição dos movimentos. A ocorrência da bursite se torna mais comum com o envelhecimento, mais situações em que a pessoa já possui artrite reumatoide, gota, diabetes e outras doenças sistêmicas, aumenta o risco de desenvolvimento da bursite. A hérnia de disco. A coluna vertebral possui o disco intervertebral, que é uma estrutura cartilaginosa que fica entre uma vértebra e outra. É composto de uma parte central chamada núcleo pulposo, de uma parte periférica composta de tecido cartilaginoso chamado anel fibroso e de uma parte superior e inferior chamada placa terminal.
tem como função evitar o atrito entre uma vértebra e outra e amortecer qualquer impacto. A hérnia de disco é a saída do líquido pulposo através de uma fissura do seu anel fibroso. A causa mais comum dessa doença é a hereditariedade, mas também tem outros fatores, como os traumas repetitivos no trabalho, má postura, tabagismo, sedentarismo e envelhecimento, que torna os discos menos elásticos, fazendo com que o envelope que envolve o núcleo se rompa com maior facilidade. A hérnia de disco possui 4 fases. Fase 1, abaulamento discal, que é quando o disco vertebral começa a apresentar fissuras em suas fibras, levando o disco à forma de arco. A fase 2, que é a protusão discal, o abaulamento já é maior, podendo atingir até mesmo os nervos, a medula e o saco dural. Nessa fase, normalmente, tem início a degeneração discal. A doença está em estágio mais avançado. Fase 3, hérnia de disco, é a fase onde ocorre a extrusão do disco intervertebral, já em estágio avançado de degeneração. O núcleo pulposo migra de sua posição normal no centro do disco para a periferia, levando à compressão das raízes nervosas e caracterizando a hérnia de disco. Fase 4. Sequestro ou fragmento. É quando a parte do disco que se encontrava extruso se separa do disco, comprometendo ainda mais as estruturas nervosas. Essa é a etapa mais rara. Agora, por último, vamos falar sobre a sacroleite. É uma doença que causa inflamação na articulação sacral, onde está a união entre a pelve e o sacro, região final, né, na coluna vertebral. Inicialmente, ela atinge somente um lado e, com o passar do tempo, pode atingir os dois. Pode ter causa inflamatória de origem imunológica, qual o organismo produz um anticorpo contra a cartilagem de uma determinada junta. A sacroleite pode ter também outras causas como reumatismo, trauma, artrite, sobrecargas na coluna vertebral ou processos infecciosos. A pessoa com sacroleite começa a sentir dores na coluna e, posteriormente, os joelhos e ombros também são afetados. Em alguns pacientes, além do comprometimento articular, pode surgir dores em certos pontos musculares, nos ligamentos e nos tendões próximo às áreas afetadas. E a conclusão com esse trabalho é que, vista a importância das articulações em nosso corpo, entende-se a necessidade de compreendê-las de forma aprofundada e as suas patologias, para que assim a gente consiga trabalhar de forma específica para o quadro a qual o indivíduo se encontra. E é isso. Muito obrigada e boa tarde.